Meus amados, o dia da sentença chegou para Israel e veio desta forma com mais uma visão. Vendo e recapitulando as visões, vocês se lembram que nas primeiras duas visões, Amós intercedeu: Senhor, Jacó é pequeno, como ele vai sobreviver? Perdoa, tem misericórdia. E o Senhor, então, ouvindo o clamor do profeta, disse: não acontecerá. Na terceira, o Senhor colocou o prumo, mostrando para ele o quanto era importante fazer essa medição, testar a idoneidade, o caráter, a postura, a conduta de Israel, e dizendo para Amós, com essa visão, que Israel está fora do prumo, está desalinhado, está fora dos princípios. Depois veio o cesto de frutos de verão, maduro, pronto para a colheita. Deus dizendo para Amós: já está na hora. Mas agora, o próprio Deus se apresenta em visão. Ele mesmo: eu vi o Senhor, disse ele. O próprio juiz se apresenta para aplicar o juízo. Agora, não tem mais uma alternativa, e o Senhor começa então a falar diretamente. Quem vai executar o juízo sobre Israel não são as circunstâncias qualquer. E às vezes a gente fica pensando, né, que é só por conta da teologia do Antigo Testamento. Lá na teologia do Antigo Testamento, as pessoas acreditavam muito assim: ninguém morre, Deus que mata. Fulano de tal foi mau aos olhos do Senhor, o Senhor o matou. Mas quando nós chegamos nesse patamar aqui, nós estamos enxergando uma coisa aqui: Deus é o autor de todo esse juízo. E às vezes a gente fica ignorando isso e achando que são coincidências, são as coisas que acontecem na vida, foi um azar, uma falta de sorte. Mas o Senhor está mostrando para Amós aqui que é o próprio Senhor, Ele mesmo veio para executar o juízo. E veio de maneira bem dura, né? Derruba os capitéis, joga por cima do povo, deixa morrer todo mundo, não vai escapar ninguém, porque agora chegou a hora da sentença. Mas o Senhor ainda diz mais uma coisa: esse juízo começa pelo templo, a casa de Deus. E eu vou lembrar a vocês, o santuário é falso, tá? Jeroboão, filho de Nebate, quando assumiu o comando lá de Israel, as 10 tribos, ele, por conta de uma força política, com preocupação de que Israel fosse a Jerusalém adorar no templo, ele criou uma outra religião. Ele criou uma outra teologia. Ele criou outros sacrifícios e ele fez uma imitação da religião de Israel. Ele fez uma imitação do sacrifício, ele fez uma imitação do santuário, talvez por conta da própria imitação da sua monarquia, que também não era lá essas coisas agora, porque estava fora do plano de Deus. E aí, então, esse procedimento criou uma religião sincrética, criou um misticismo. Eles, uma hora, adoravam a Deus, mas adoravam também o seu bezerro de ouro, que eles diziam o seu Deus que o tirou do Egito. E então, esse culto que eles realizavam, criaram seus próprios sacerdotes, criaram seus próprios rituais, criaram suas próprias festas, e achavam que estaria tudo na ordem. Mas o Senhor diz assim: mas agora chegou a hora de eu destruir essa religião falsa, de eu destruir esse culto falso, essa idolatria que desviou o povo de mim, que tirou o povo de Israel. Por conta do interesse político, a gente fica muito ignorando como a política tem uma certa força sobre a religião. Falamos semana passada sobre o Estado casado com a religião. Quando o Estado é casado com a religião não tem força para falar com a autoridade a palavra de Deus, porque está vendida, porque está comprada pelo poder do Estado. E Jeroboão, então, tomou conta disso. Esse era o 1. Agora chegou o momento de Jeroboão 2, que está aqui no comando, achando que está tudo seguro, mas o Deus do juízo veio para desmascarar a imitação da religião falsa. Tudo que você pensa que vai ficar tudo numa boa, né? Porque está parecido, né? Está parecido com o verdadeiro. A heresia é muito parecida com o verdadeiro. Jesus contou isso em todos os contextos, até na parábola do joio e do trigo. O que o Senhor disse na parábola do joio e do trigo? Que a semente boa foi plantada e o inimigo semeou a semente falsa. E o problema não é que a gente... esse aqui é verdadeiro, esse aqui é falso.
O problema não é que isso aqui é a boa semente, né, a palavra de Deus, mas aí entrou ali uma outra heresia. Qual é o problema disso aí? O problema é que é muito parecido. E os crentes que não enxergam muito bem não conseguem ver isso. Não conseguem detectar, olha, é muito parecido, é muito sutil. E quando você descobre uma coisa, que todas as heresias que vieram, que saem, elas saem daqui de dentro. As religiões falsas saíram daqui de dentro. A Bíblia diz assim, de entre vós surgirão falsos mestres. São pessoas que, às vezes, por conta de que não quiseram mais andar nos princípios da verdade, e acharam uma desculpa para aqui, outra para acolá, e aí começaram a ensinar e acharam sua própria interpretação. Paulo diz que nos últimos dias as pessoas se incomodariam com a voz da verdade nos ouvidos e se cercariam de mestres segundo suas próprias concupiscências. Iam tentar arrumar pregadores e ensinadores que endossassem os seus erros. A heresia é assim. O joio e o trigo é isso aqui. Quando Jesus fez essa comparação, são parecidos. E a gente, às vezes, a olho nu não consegue detectar, nós não conseguimos detectar. Mas o texto de Amós está dizendo aqui que o Senhor veio para desmascarar essa religião falsa, esse ritual falso, essa mentira que foi criado de que, olha, você imagina, Israel não tinha razões para isso, né? Saiu do Egito com o braço forte de Deus, com a mão poderosa, o Senhor arrancou de lá, destruiu os egípcios, o exército de Faraó, e fez tudo quanto foi milagre que aconteceu naquele contexto para provar que é Deus. E depois que o povo está lá na sua terra, reinando, um sujeito cria um bezerro de ouro, coloca no meio de lá, de cima de um altar, e depois diz para o povo assim, foi esse Deus aqui que nos tirou do Egito? E acha que isso ia ficar impune? Não fica impune, nenhum pecador fica impune. Mas esse tipo de pecado é gravíssimo. E o Senhor então diz assim, eu vou destruir. E essa destruição é irreversível. É uma coisa que não tem como recorrer. É inescapável. Não tem como fugir. Deus, primeiro, Ele é onipresente. E quando Ele é onipresente, significa que ninguém se esconde dEle. Não tem para onde se esconder. Eu derrubei aqui os capitéis em cima do povo e o povo fugiu, mas não tem problema. Para onde ele fugir, eu os acharei e os destruirei, porque ninguém vai escapar. Essa é a sentença. E aí, olha, veja as observações que ele fez. Não há refúgio sobrenatural, porque se você for para o Sheol, em outras palavras, o abismo, e numa linguagem mais comum, se você for para o inferno, lá no inferno, Ele vai estar, e vai te punir, e vai te prender, e vai te matar. Não tem como fugir dele, porque Ele é onipresente e Ele ocupa o céu e a terra, e tudo quanto é lugar está presente. Se você pensa assim, mas existe um refúgio natural. Ele usou a expressão do Carmelo, porque Carmelo ficava em cima da montanha, cercado de floresta, e com dezenas ou talvez até centenas de cavernas. Lugares muito bons para se esconder. Tinha grutas e cavernas e matas e lugares que pudessem servir de um esconderijo terrível. Mas ele diz assim, mas se você for lá para cima do Carmelo, eu vou lá, arranco você e tiro você. E vou matá-los. Não existe lugar para se esconder de Deus. Olha, irmãos, a onipresença de Deus é uma grande bênção na nossa vida e pode ser também uma maldição. Porque quando você diz assim, Senhor, o Senhor está presente na minha vida, eu estou passando por alguma dificuldade, o Senhor diz, eu estou vendo. Eu estou sendo provado, o Senhor diz, estou assistindo. Eu estou sendo perseguido, o Senhor diz, não se preocupa que eu estou contigo. Eu estou contigo em todo lugar, mas se você também estiver fazendo as coisas erradas, não tenta se esconder dele, não, porque não tem jeito. Porque ele está em todo canto. E aqui ele está dizendo assim, não há refúgio nem em lugar nenhum, não há refúgio nem no mar, nem na terra, nem no céu. Se o sujeito descer lá para o fundo do mar e disser assim, aqui eu estou escondido, lembra que Jonas não conseguiu. Mas ele diz que mesmo que consiga fazer isso, eu enviarei a serpente e a serpente os morderá e os matará.
Ninguém foge. E o Senhor ainda diz mais, assim, colocarei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Queridos, esse desfecho de Amós, embora Amós vai trazer daqui a pouquinho a promessa de restauração, o livro de Amós, diferente de Malaquias, termina de uma maneira até boa, né? Porque Malaquias termina com a palavra maldição, mas Amós termina com a promessa de restauração, de renovo, de reconstruir, porque Deus tem essa promessa para Israel e tem essa promessa para o seu povo. Mas aqui o Senhor está dando uma sentença dizendo, não tem refúgio. Depois que a sentença chegar, pode ir para o inferno, pode subir lá em cima no céu, que eu faço você cair, pode descer para o fundo dos mares, que eu faço a serpente morder. Não há refúgio político. Isso é um negócio interessante, porque Israel vai ser escravizado. Então vai sair daqui da terra de Israel e vai para um país bem distante. E imagine, eu estou aqui agora num país de longe, mesmo que eu sou escravo, mas vou ficar por aqui. Aí o Senhor diz assim, mas eu vou dar ordem à espada para matá-lo. Não tem refúgio, não tem escapatório. O juízo de Deus aqui, nesse caso, é inescapável, não tem como fugir. É uma sentença que o Senhor está dando. E Deus primeiro, não tem jeito, porque Ele é onipresente. Ele está em todo canto. Para onde você vai fugir? Lembra do Salmo 139? Para onde eu fugirei, Senhor, da tua face? Se eu pegar as asas da alva, não tem jeito. Lá o Senhor me encontra. Se eu descer para o mais profundo abismo, para o mais interior dos mares, o Senhor também vai me achar. E se eu, onde quer que eu esteja, onde quer que eu me esconda, não tem jeito do Senhor não me achar. Porque o Senhor já estava me vendo lá quando eu estava ainda sendo entretecido no ventre da minha mãe. Eu era um embrião ainda, o Senhor já sabia todos os dias que eu ia viver. De tal forma que uma palavra nem saiu da minha boca ainda e o Senhor já sabe o que vai ser. E aí nós pensamos que não é coincidência. Irmãos, às vezes eu fico fazendo as comparações. Eu olho para o texto sagrado e eu me lembro do Senhor dizer assim, quando cai uma árvore, uma folha de uma árvore, quando cai uma folha de uma árvore, e eu não estou falando de uma árvore não, estou falando de uma folha. A Bíblia não está falando de uma árvore, está falando de uma folha. Quando cai uma folha de uma árvore, Deus sabe. E a Bíblia diz que quando cai um fio de cabelo de uma cabeça, Deus sabe. Então, pense na árvore, pense no tanto de árvore que tem, não precisa nem sair do mundo não, basta olhar no Gama. Mas pense na floresta amazônica, pense no mundo inteiro, na floresta que tem no mundo inteiro. Quantas árvores tem, se estivesse falando de árvore? Não, e dessas folhas, dessas que tem as folhinhas pequenininhas, que são centenas de milhares de folhinhas dessas. E o Senhor diz assim, mas se cair uma, eu sei. Pense no tanto, mesmo dando um desconto para os carecas aí, pense no tanto de cabeludo que tem no mundo. 8 bilhões de pessoas com cabelo na cabeça. Se cair um fio de cabelo, Ele sabe. Ele é onipresente e onisciente. Ele conhece tudo. E é isso que diz uma coisa para mim com toda a letra. Não tem como fugir dele. E o texto diz assim, ele é onipotente, ele faz tudo quando quer, como quer, na hora que quer, e tudo que aconteça nesse planeta está sob seu controle. Sabe que tem uma teologia falsa aí chamada teísmo? Que as pessoas dizem que Deus é surpreendido como nós. O tsunami aí chegou, estourou meio mundo. Foi uma surpresa, nem Deus sabia disso. Não. É Ele que pega as águas dos mares e derrama sobre a terra. É Ele que tem o controle de tudo. Ele tem o controle do vento, Ele tem o controle de tudo. Ele é o dono da natureza, foi Ele que criou tudo. Se aconteceu, foi porque Ele quis que acontecesse, Ele permitiu que acontecesse. Ele tem o controle de todas as coisas e é por isso que não tem como fugir da mão dEle. Acho que nós precisávamos temer mais o Senhor quando nos lembramos de Senhor, o Senhor tem o poder de tudo que o Senhor quiser, está tudo na tua mão. E às vezes as pessoas perguntam assim, então por que o Senhor permitiu tal coisa? E é tão fácil responder quando nós estamos num texto como esse, é tão fácil dar essa resposta.
Por que que Deus permite catástrofes? Por que que Deus permite morte de pessoas? Por que que Deus permite? Olha aqui o livro de Amós respondendo. O Senhor falou, o Senhor mandou os seus profetas, e o texto diz assim, Deus não fez nada sem avisar antes por intermédio dos seus profetas. Amós é um exemplo disso, porque Amós disse assim, eu enviei profeta e você não ouviu. Eu enviei a fome e você não ouviu. Eu mandei a chuva e você não ouviu. Eu cortei a chuva e você não me entendeu. Eu fiz chover numa terra e na outra não, na casa e na outra não, e você não entendeu. Eu mandei gafanhoto, eu mandei peste, eu mandei tudo quanto foi notícia, você não entendeu. Não respondeu. Então agora, aguenta. Você vai se encontrar com seu Deus. E aqui, ele está dizendo assim, ele mesmo vai julgar. E ele mesmo vai sentenciar. E ninguém foge da presença dele. Então, quando nós percebemos, meu Deus, o que acontece? Por que acontece catástrofes no mundo? Por que acontece? Olha, Deus sabe exatamente onde está colocando a mão. Quer ver, por exemplo? Eu vou dar um exemplo bem próximo aqui. Quando surgiu a pandemia, agora não faz muito tempo, isso aqui já é do nosso contexto, todo mundo viu, todo mundo assistiu. A primeira notícia que apareceu na pandemia foi o seguinte, a velharada já era. Quem vai morrer são os velhos, porque os novos não vai ter problema nenhum, vai ser uma gripezinha. Mas a velharada, aí passou de 60 anos, grupo de risco, vai morrer, não fica, o velho vai acabar. O propósito é isso aí. Não era isso? Vocês ouviram isso ou não? Aí, de vez em quando, a televisão mostrava um velhinho lá de 80, com a bengalinha, passei, venci. Um dia saiu um velhinho da UTI com a cadeira de roda, 93 anos, e ele com a plaquinha, venci o Covid. E a moçada morrendo. Morreu velho, morreu jovem, morreu adulto, morreu homem, forte, morreu mulher, morreu criança, morreu todo mundo. Morre quem Deus quer. Ele tem o controle. Ele tem o controle. E quando cai uma folha de árvore, ele sabe. E então, quando cai um ser humano também, ele sabe. Ele tem o controle de tudo, ele é onipotente. Ele salva quem ele quer e dá vida a quem ele quer, e ele tira quem ele quer. É ele que levanta governo, é ele que derruba governo, é ele que faz tudo. Está no controle dele. Ele é onipotente. Mas ele governa, sabe? Ele governa com soberania. O que é soberania? Ele manda em tudo, ele faz do jeito dele. Porque ele é Deus, foi ele que criou. Ora, se você faz uma coisa para você, você vai gerir isso aí do jeito que você quer, é seu. Não é de ninguém, é seu, ele criou o céu e a terra. Então, Amós começa a dizer o seguinte, você sabe onde Deus governa com a sua soberania? Só sobre Israel? Não. Só sobre o Brasil? Não. Só sobre a China? Não. Ele governa no mundo todo. Ele governa o céu e a terra, no firmamento. Os países aí que estão fortes e guerras poderosos e tem armas nucleares só faz o que Deus permite. Se Deus quiser, as armas morrem no nascedouro. Foi por isso que Deus mostrou para nós uma guerra entre um gigante e um menino. O gigante era treinado e o rei diz assim, meu filho, você não pode lutar contra ele. Primeiro, que ele é treinado desde pequeno, ele cresceu com a arma na mão, ele é adestrado para a guerra. Segundo, ele tem 3 metros de altura, ele é grande e poderoso, e ele é forte, e você é um menino que nunca pegou numa espada, não sabe como lutar, não foi treinado para isso, acostumou só a cuidar de ovelhinha, você não tem condição de vencer ele. Ele falou, eu não. Mas o Deus que eu sirvo, esse tem. E você fica pensando assim, o que acontece? Como é que uma guerra daquela pode dar certo? Você pensa, meu Deus, o que pode, né? Aí vem lá um sujeito, olha irmãos, quando você vê o Golias, o detalhe, às vezes a gente conta a história para as crianças e conta o detalhe, mas a história é muito rápida, né? Ele, além dele estar vestido naquela couraça de capacete, de bronze, todo encarapuçado, não tinha brecha nenhuma, todo vestido de aço,
e na frente dele ainda ia um escudeiro. O escudeiro era um sujeito que ia na frente dele com um escudo grande só para defender os ataques. Qualquer coisa que fosse jogar, uma lança, uma espada, o escudeiro ia na frente para defender para ele. Ele estava lá intacto. E o Israel todo olhando, dizendo, meu Deus, esse homem é inatingível, ele é inatingível, porque olha só o tamanho dele, ele está investido de ferro, de aço, de bronze, por tudo quanto é lado. Mas era só uma questão de visão. Davi olhou para a cabeça dele e falou assim, coitado, olha o tamanho do buraco na testa, está morto. Foi com a pedrinha lá no meio, puf, já era. O cabeção dele, tinha que tomar umas 5 caixas de cibalena para passar uma dor de cabeça. Chão grandão, foi para o chão e Davi cortou a cabeça dele, está aqui, para vocês ficarem sabendo que o nosso Deus é o Deus da guerra, é Ele. Tem o controle, ele tem o controle. E ele não governa, não é só em Israel, ele governa no mundo todo, ele governa no firmamento todo. Deus é o Deus em toda a terra. E Deus não faz vistas grossas ao pecado. Isso é claro, ele não faz. Ele não fecha os olhos. Ele não passa a mão por cima. Se alguém diz, o Senhor é bom demais, Ele é misericordioso, e Ele é mesmo. Ele deu o seu Filho por nós, para morrer por nós, é porque Ele é bom mesmo. Mas não é por isso que Ele vai deixar você viver desenfreadamente, deliberadamente pecando. Porque Ele sabe, e quer ver um dia que Ele sabe, Ele diz assim, eu vou passar uma peneira fina, eu vou passar o crivo. O crivo é uma peneira. Ele diz assim, o Senhor vai separar a palha e o cisco e a palha e preservar o grão. Quem é o grão? O grão é o remanescente fiel. Sabe que em toda a vida Deus tem um remanescente fiel. Vou lembrar disso. Elias estava lá no toco da caverna, dentro, no fundo da caverna. O que você está fazendo aí, Elias? Eu estou aqui, Senhor, por uma razão muito simples. Mataram todos os teus profetas. Derrubaram todos os teus altares. Está todo mundo me procurando para me matar. Só sobrou eu. Eu estou aqui, escondido. Aí o Senhor diz, não, você está enganado. Você não está sabendo das coisas, não. Eu vou dizer para você o que está acontecendo. Sai daí da caverna que eu vou te mostrar. Primeiro, eu tenho 7.000 homens que nunca se curvou a Baal. Eu tenho gente aqui, eu tenho remanescente. Eu tenho gente fiel, sempre tem gente fiel. Não é aquela coisa farta sempre não, mas o remanescente tem. E Deus está dizendo aqui para Amós o seguinte, que Ele vai fazer uma peneira fina, Ele vai matar quem realmente quer viver deliberadamente no pecado, mas quando Ele passar a peneira fina, Ele vai tirar a palha e a terra, mas vai preservar o grão. Ele sabe que Ele cuida. Um dia o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja, sabia? Mas o imã dele só pega santo. Não pega corrupção, não pega nada, só pega santo. Então, Ele salva o seu remanescente, porque Deus tem remanescente que será poupado. E Ele usará essa peneira para separar o trigo da palha. E a palha e o pó serão descartados, mas Ele vai preservar os grãos, porque Ele não poupará aqueles a quem vive pecando deliberadamente. Isso é o que Ele não poupa. Porque tem gente que diz assim, isso aí Deus não vai me atingir nunca, não. Lembra do Amazias? Manda esse profeta embora. As coisas que ele está dizendo não pode acontecer. Nunca vai acontecer isso. Vidente, vai para a tua terra, prega lá no meio do teu povo, come lá o teu pão. Aqui não tem lugar para você não, aqui é o santuário do rei, olha só. Aqui você não tem chance, olha o tamanho disso aqui. Palácios suntuosos, poderosos, um templo gigantesco, um rei que mandava e desmandava, tinha toda a glória, um exército como nunca Israel tinha tido um exército como aquele. Ninguém se atreve a chegar nem perto de Israel. Israel agora é uma potência. E Amós diz assim, tudo bem,
Só que eu vou dizer uma coisa para você. Tua mulher vai se prostituir na cidade, teus filhos vão morrer na espada, tua terra será dividida a cordel, e Israel certamente será levado para o cativeiro. E ponto final. E o dia da sentença chegou. Porque chega. É o Senhor quem dá. É o Senhor quem decide. Ele não poupa quem quer viver pecando deliberadamente. Ele não poupa. Mas o livro de Amós tem uma coisa interessante. Ele termina dizendo assim, mas eu vou restaurar. Lá na frente, lá no final. Depois que todo mundo, sabe, sofrer os arrojos que tiver que sofrer, depois que todo mundo se converter de novo, que o povo sentiu o drama. Porque, gente, olha, eu vou dizer uma coisa para você, nada como o sofrimento. Tem coisa que o sofrimento é a melhor escola. É a melhor aula, o sofrimento, a luta, a prova. Até nós, a nossa vida hoje aqui, quando a gente está assim numa vida regalada, tranquila, é um crente ruim. Crente velho desengonçado, não quer nada. E aí está achando que está tudo por cima da carne seca, tá, vai fazendo e acontecendo. De repente vem a prova, vem o sofrimento, mas fica crente que é uma beleza. Oração, jejum e leitura da Bíblia e compenetrado, uma santidade que é uma beleza. Mas o sofrimento, tem coisa que o sofrimento ensina muito. Mas quando chegar nessa época, o Senhor disse assim, eu vou restaurar a casa de Davi. E vou fazer como era antigamente. E o Senhor promete aqui restaurar 5 coisas. Primeiro, o rei. A promessa do rei messiânico. Deus é o único que pode restaurar. Não tem outra opção. Não existe outro que pode. Porque, irmãos, você se lembra. Eu vou fazer uma lembrança aqui interessante. Lembra do Vale de Ossos Seco? Porque Israel, Judá agora, né? Vou dar uma voadinha para Judá. Judá estava no cativeiro da Babilônia. Não tinha força, não tinha exército, não tinha capacidade, não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha autoridade, não tinha nada, não tinha chance nenhuma. Estava lá massacrado, pisoteado e só tinha um jeito. Vai morrer e não tem saída. Aí Ezequiel vê o Vale de Osso Seco. O que é o Vale de Osso Seco? É o impossível. Você chega num cemitério onde os corpos estão expostos. Ninguém está enterrado. Está todo mundo solto lá. Vamos supor, uma guerra com 2 exércitos gigantescos, 10 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil mortos. Brigaram entre si ali, um de lá e outro de cá. Com o vento, com o tempo, os ossos se misturaram, viraram aquela coisa terrível. Com o sol rachando ao longo de vários anos, eles se secaram, que bastava triscar que se quebrava todo. Foi nesse vale que Deus deu essa visão para Ezequiel, para perguntar para ele assim, você acha, Ezequiel, que esse negócio ainda tem jeito? Você acha que ainda tem como esses ossos secos se levantarem? Lembra de Israel, você acha que tem jeito de restaurar essa nação? Aí Ezequiel, no seu temor de Senhor, tu sabe. Aí o Senhor fez aquele movimento todinho, profetiza, e o vento veio e mexeu para lá. E sabe o que o vento fez? Pegou cada osso e botou no seu osso. Os ossos que estavam misturados, ele separou. Esse aqui não é daqui, esse aqui não é daqui. E ele colocou todo mundo no lugar. E agora tinha um exército de esqueleto. E você sabe o resto da história. Ele foi profetizando, e foi nascendo nervo, foi nascendo carne, foi nascendo pele, foi daqui a pouco, põe todo mundo de pé, e sopra o Espírito, e está aí o exército de novo. Deus pode tudo. Ele pode tudo. Mas Ele é o único que pode. Ninguém pode. E sabe o que ele está dizendo aqui? Que o Messias é o único mediador perfeito, é o perfeito mediador. Ele vai fazer isso por meio de quem? Do Messias. Não tem outra opção, não tem. Pedro pregou lá no seu sermão, não há nenhum nome debaixo do céu pelo qual pudéssemos ser salvos. Só existe um nome, e esse nome se chama Jesus. Não tem meio termo, irmão, não tem intermediário, Jesus é o único que pode dar isso. Ele restaurará, começando pelo rei. Ele vai criar um novo, o rei Davi.
Ele restaura a monarquia. Ele restaura a monarquia por meio de Jesus. Ele restaura as nações. Ou seja, ele vai derrubar um muro de separação que existe entre as nações. Ele usou aqui simbolizando a derrota de Edom, porque Edom era o seu principal oponente. Ele diz, a oposição vai acabar. E as nações serão todas unidas. Vai chegar esse momento. Toda língua e todos os povos serão comprados pelo mesmo Senhor, pelo mesmo preço. O sangue de Jesus, irmãos, comprou o mundo todo. Não comprou só os crentes assembleanos, não. Não comprou só os batistas, não. O sangue de Jesus comprou a humanidade toda. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi por isso que ele falou, prega para todo mundo, tribos, raças, povos e línguas, onde quer que seja. Não existe divisão, não existe nada. O povo é um só, o Senhor vai restaurar todas as nações, todos serão comprados. E é uma conquista espiritual, pela palavra de Deus, e não pela espada. Tem que entender isso. O reino de Deus é uma das coisas mais fantásticas, porque ele prevalece hoje. E Jesus não usou espada. Mas, por conta da palavra dele, muitas espadas foram colocadas no chão. Jesus não usou exército, mas por conta dele, os exércitos se renderam. Jesus não usou a força, usou o amor. Mas o amor pode tudo. Essa restauração, esse fim da separação, não vem por uma força, por uma conquista de batalha, de guerra, de espada, não. Vem por uma conquista espiritual, por meio da palavra dele, e não pela espada. Ele também restaura a terra. O fim do cativeiro, da corrupção. O Messias é o novo Davi, que restaura o tabernáculo caído de Davi. Mas ele também é o novo Adão, que restaura o Éden. E reina no Éden restaurado. Você sabe que a terra também sofre a maldição. A terra também é amaldiçoada. Por causa do pecado, agora a terra vai produzir abrolhos e tal. E aí eu vou dar um exemplo mais próximo, porque hoje, por conta da maldade das pessoas, por conta da própria atitude do ser humano, os esgotos, os lixos químicos, as coisas que destroem a natureza, os nossos rios, os nossos mares, a nossa fauna, a nossa flora, é tudo destruído, tudo acabado. Aquilo que era para ser a coisa mais linda do mundo, é tudo acabado, destruído, chega a dar pena. As queimadas, os mares, você chega no mar, derrama navio de óleo, morre peixes, morre animais, chega na água doce. Eu não sei se você, como eu viajo muito de carro, quando eu viajo de carro, eu gosto de viajar de carro e eu passo muito por esses rios que tem no nosso país, o Araguaia, o São Francisco, esses rios famosos, e você fica, meu Deus, é só lixo, é só poluição, é só aquela coisa que era para ser caudaloso e maravilhoso, é tudo destruído, porque nós, os seres humanos, destruímos o nosso próprio bem. E o Deus que nós servimos está prometendo que eu vou restaurar o trono, eu vou restaurar a terra, e eu vou fazer isso tudo virar de novo como era antes. Eu vou restaurar o Éden. Ele vai fazer isso porque ele é o único que pode. E ele vai restaurar o povo. Isso significa o fim das expectativas frustradas. Quais são as expectativas frustradas? Você viu no texto. Planta, mas não colhe. Prepara o vinho, mas não bebe. Trabalha, mas não desfruta do fruto do trabalho. Constrói uma casa, mas não mora nela. Constrói edifícios, palácios, mas não desfruta dele. Planta um pomar, mas não come os frutos. É isso.
porque o povo tem expectativas frustradas. E não são poucas as pessoas, hoje são muitas as coisas frustradas que as pessoas investem, fazem aquela coisa toda e depois nada dá certo. Mas o Senhor está dizendo assim, mas eu vou restaurar. Tudo eu vou restaurar. É uma promessa de Deus. Eu vou restaurar o rei, vou restaurar as nações, vou restaurar a terra e vou restaurar o povo. E vou restaurar o país, que é o fim da insegurança, porque agora o povo vai ter uma pátria. Nós não temos mais isso, né, irmãos? Nós não temos mais isso. Porque a gente fica pensando nessa pátria que às vezes não é correspondente àquilo que a gente tem como expectativa. Mas o Senhor promete uma pátria firme. E diz assim, de onde você não vai mais ser arrancado. De onde você não vai mais ser tirado. De onde você não vai mais ser derrotado. Então, o texto de Amós tem uma grande glória para terminar esse livro. Ele diz assim, vai ter um juízo, vai ter uma sentença, vai ter gente que vai morrer, e vai ser muita gente, e vão todo mundo para o cativeiro, e vai sofrer, vai ser uma catástrofe. Mas no futuro, lá na frente, eu tenho o poder de fazer tudo de novo. E fazer tudo como era antes. E posso até dizer, melhor do que o que era antes. Deus pode restaurar tudo. E essa é a nossa maior esperança. Agora, a nossa esperança, irmãos, é nós nos firmarmos no Cristo que nós servimos, andar na presença dEle, servir em novidade de vida, ter uma vida comprometida com a palavra de Deus, porque um dia nós desfrutaremos de todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Porque a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, que os ouvidos não ouviram, e que não desceram ao entendimento, ao coração do homem, foram as coisas que Deus escolheu para aqueles que o amam. E olha, Deus escolheu você.